Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui a ZY3, eu sou o Paulo e nós estamos nesse podcast especial para que você possa acompanhar aí um pouco mais a respeito de livros, literaturas, ações sociais e tudo mais. Nós estamos aqui na série A Vida é Contar Histórias em Livros e hoje nós vamos ter um tema especial aqui, tá, com o Ismael sobre asas da imaginação. Então fica ligadinho aqui, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo esse podcast, você que está assistindo exatamente agora, não esqueça de deixar o seu joinha, dá o seu like aí, se inscreva no canal, aproveite aí, curta, né? Comente, mande as suas sugestões, fale alguma coisa, faça alguma coisa, tá? E nos ajude aí com relação ao nosso programa aí. E para falar um pouco a respeito do asas, dando asas à imaginação, eu estou aqui com o Anderson Pavão. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a ZY3. Esse programa vai dar o que falar, porque vai dar asas na sua imaginação juntamente com o Paulo Capelletti e Ismael Tavernário Filho. E o Anderson Pavão ele já falou do outro convidado, que é o convidado especial desta noite aqui, que é o Ismael. Boa noite, Ismael, tudo bem com você? Como é que você está? Ô, meus queridos, boa noite, prazer aí em falar com vocês, muito obrigado pela oportunidade, a você, Paulo, Anderson, de apresentar um pouquinho desse trabalho social que a Filos Editora faz aí pelo Brasil. Que maravilha, né? E, Ismael, eu já vou fazer uma pergunta aqui. É lógico, nós estamos falando de livros e tudo mais, da importância, você aí é o representante da Filos, né? Como que a editora tem trabalhado a questão dos livros no Brasil, que nós sabemos que é um povo que, pelo menos o que se fala é que o povo não lê. Isso é uma verdade ou não? Como é que é essa história? Olha, depende qual outro parâmetro que você pega para informar que o Brasil é um país que lê ou que não lê, né? O que eu vejo no mercado, o Paulo, é o consumo crescente de e-book. Isso vem de uma maneira avassaladora, principalmente pela juventude. Eles estão optando muito mais em consumir livros através de aparelhos como Kindle, ou mesmo no celular, etc., do que livro físico. Mas, de modo geral, existe sim uma saída muito grande de livros. O Brasil é um país que lê, não em relação a outros como Índia, Rússia, né, que são países que têm muita saída no consumo da literatura, mas eu acredito que o Brasil vem crescendo bastante, sim. E de todos os gêneros literários, o que mais vende aqui no Brasil eu diria que ele se encaixaria no espiritual. E dentro desse âmbito espiritual está incluso autoajuda, motivacional, religioso e assim por diante. Aí o segundo é infantil e o terceiro é infanto-juvenil, e por aí vai. Você está me escutando, Paulo? Está dando umas cortadas na minha parte aqui. Ou está tudo bem? Está me escutando? Não? Não? Aí, tá me escutando? Não. Aí, ó. Tá me escutando, Paulo? Sim? Eu não estou te escutando, desculpa. Teste, teste. Som.
Não. Tá me escutando, Paulo? Paulo? Tá me escutando? Tá me escutando? Sim? Sim? Ah, então tá bom. Deu uma interferência aqui. Pronto. Aí. Vocês conseguiram escutar minha resposta ou não? Ora, o lançamento oficial está aqui nas Y3, juntamente com Paulo Capelletti e com Ismael Tavernário, o dono da editora Filos. Então, beleza. Vamos ver. Ele voltou aqui, vamos ver. E agora? Vamos ver. Agora sim. Está me escutando? Está nos ouvindo? Está me escutando? Escutando, perfeitamente. Você tá nos ouvindo? Não estou te ouvindo, Paulo. Mas tá tudo ligado aqui. Tudo ligado aqui. Mas é alguma coisa no navegador aí do próprio celular, né? Desculpa, eu vou sair e tentar entrar de novo, tá? O mais rápido possível. Aguenta aí. Beleza, bora lá. Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo dessa vez aqui. Problemas técnicos acontecem. Antes da live estava tudo funcionando direitinho. A live entrou, azedou tudo, né? Mas eu estava falando com você aqui, o Anderson. Pois não. E você estava falando, mas eu estava falando do primeiro livro que você lançou pela editora Filos. Que é isso aqui. Qual foi o livro aí? Manda aí o livro aí. O primeiro livro lançado pela editora Filos foi Casamento Manual Prático, que, na verdade, esse livro aqui foi através da editora Filos, dono é o próprio Ismael, que está fazendo a live com a gente nesse momento. Foi lançado também aqui na Rádio Y3, junto com Paulo Capelletti, e na sequência também publiquei esse livro aqui, que é Deus é Amor, também que está sendo lançado aqui, o lançamento é nas Y3 do Paulo Capelletti. Por isso que nós trouxemos a presença do ilustre Ismael Tavernário Filho, por ele ser o dono da editora Filos, um projeto maravilhoso, que é esse aqui, pessoal, projeto Dando Asas à Imaginação, com esse encarte maravilhoso. A editora Filos, ela tem um projeto maravilhoso educacional que engloba não só o Brasil, mas como os países ao redor do mundo. Já foi para a África, agora ele vai para a Argentina, já foi para o Brasil, já foi para a favela da Rocinha, fez vários projetos sociais, aonde o intuito da editora Filos é exatamente esse, introduzir o mundo literário para que as pessoas tenham acesso à cultura e informação. Entendi. E esse livro, o segundo livro, o primeiro livro nós já falamos bastante dele aqui na rádio e tudo mais, né? Esse segundo livro, Deus é Amor, do que você trata especificamente a respeito deste livro aí? O que você pode nos contar a respeito dele? Qual foi a inspiração qual foi a inspiração e por que você decidiu escrever este livro? Bom, Paulo, respondendo a pergunta, eu decidi escrever o livro Deus é Amor, porque, na verdade, nós temos que observar o que Deus fez pela humanidade inteira. E a maior prova que Deus é amor está descrito na própria Bíblia, que é João 3,16. Mas eu, nesse livro em específico, o versículo que eu peguei é 1 João 4,16. Porque é muito interessante esse versículo. Olha que esse versículo nos ensina. Quando nós vamos falar de Deus, nós temos que ir na Bíblia. E a Bíblia, ela é a resposta para tudo. Eu quis fazer esse livro justamente para deixar um legado para as pessoas, porque é um livro cristão, mas está aqui. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Eu queria deixar um legado cristão para as pessoas, principalmente na atualidade, hoje em dia, que está muito difícil as pessoas se achegarem a Deus. Então, o meu intuito é deixar um legado para que as pessoas se acheguem cada vez mais a Deus. Por isso que eu escrevi Deus é Amor. Legal, bacana. Deixa eu ver aqui, ele entrou e ele saiu de novo e tudo mais. E você fez o livro, você lançou pela editora Filos, né? Sim, pela editora Filos. Pela editora Filos. E dois foi pela editora Filos. 2 livros, tanto Casamento Manual Prático, Amor é Decisão, quanto Deus é Amor, também foi pela editora Filos. Ok, vamos ver se o Ismael entrou aqui, vamos ver o que acontece. Boa tarde. Agora sim. Eita.
Me desculpem, eu acessei uma outra rede de Wi-Fi para poder dar certo. Eu não sei o que houve, tá? Então essas redes maravilhosas de Wi-Fi, inclusive até o som agora, deixa eu botar que sou eu que estou falando aqui, inclusive até o som melhorou, tá, Ismael? Que bom. Melhorou. Desculpa esse erro técnico, viu? Mas deu uma falha aqui, eu não sei o que houve também. Não, isso faz parte do negócio, né, cara? Tá fazendo tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe, grava, edita. E se não ficar bom, edita. Né? Pois é. Mas então, o Anderson Pavão, ele estava colocando aqui que ele fez o lançamento dos 2 livros que ele tem aí na prateleira com a editora Filos, né? E a editora Filos, como você estava falando logo no início do programa, que vocês têm como trabalhar, que é o ramo hoje que vende mais livro aí, é o de autoajuda, de religião, né, ligado à religião, é isso daí que você estava falando, tá? Além do trabalho de edição, porque você contrata lá ou faz o acordo com o escritor, pega o livro, faz a edição. Como que é esse processo aí para você colocar um escritor aí na sua prateleira? Como é que é esse processo? Ótima pergunta, Paulo. Então, a primeira coisa que eu acho que acontece com a maioria dos escritores, pelo menos aconteceu comigo enquanto escritor, a hora que a pessoa termina um livro, né, um original, lá no documento de Word, tudo certinho, ele começa a mandar e-mail para algumas editoras, né, pesquisando preço, verificando os tipos de publicação que é possível com aquela empresa e assim por diante. Comigo não foi diferente, fiz a mesma coisa. E, nesse sentido, muitos escritores entram em contato com nós, só que a gente tem um certo filtro, né? A gente não publica todo mundo que entra em contato. Nem teríamos braço no sentido de estrutura de prestação de serviço para poder dar conta da demanda. Mas a gente tem um certo filtro, inclusive de viés literário. Não que a gente seja específico de um gênero, publica um gênero X e outro o Y não, né? Mas existem certas políticas dentro da Filos Editora que faz esse filtro de autor para autor, né? Então, de alguma maneira, a gente tem que acreditar na obra e visar mercado para ela, tá? E do Anderson, eu acho que casou porque é justamente um dos gêneros literários que mais vendem, né? Entre a tríplice aí de gêneros que mais saem no mercado brasileiro. Tá me escutando? Paulo? Estamos aqui, estamos só escutando aqui, vendo o retorno e tudo mais, conferindo como é que está a live e tudo mais, né? Então tá aí. Agora, vocês têm um projeto aí que se chama Dando Asas à Imaginação, né? Correto. Que é esse material aqui que o Anderson nos apresentou, que está ligado. Fala um pouquinho desse projeto aí, Dando Asas à Imaginação. Falo. Na verdade, a editora, Paulo, eu nem sei se o Anderson sabia também, a editora, ela surgiu a partir do projeto e não o inverso, certo? Então, há muito tempo atrás, éramos um grupo de pessoas que se uniram por um ideal comum, né, que é através da literatura que a gente consegue mudar alguma coisa. A principal lei do Brasil que funcionaria é a leitura. Então, a gente se baseou nessa vertente, nesse viés. Então, a gente já desenvolvia projetos sociais na redondeza aqui da nossa cidade, etc. Só que chegou num ponto que estávamos tirando dinheiro do nosso próprio bolso para poder arcar com os projetos. E isso estava impactando nas famílias, enfim, no dia a dia. Então, nos unimos aí e achamos esse meio de poder sustentar o projeto, que foi através de um selo editorial. Então, a gente auxilia outros escritores a se lançarem, presta todos os serviços editoriais e gráficos, e parte do valor de tudo que é feito aqui na editora, independente de ser um único livro ou 5 exemplares, publicação completa, etc., parte do valor é direcionado para projetos sociais. E o carro-chefe, o principal, é o Dando Asas à Imaginação.
assim surgiu, dentro desse contexto. O seu microfone, ele está dando uns estalidos, né? Você que está nos acompanhando, vê se você está chegando. Isso aqui para nós está chegando uns estalidos, eu não sei dizer o que é, né? É o microfone. O microfone é o fone de ouvido, alguma coisa assim, né? Mas bora lá, então. Mas está escutando, dá para entender? Não, dá para entender, tá escutando, dá para entender. Beleza. Então foi dentro desse contexto que surgiu o projeto, Paulo. O projeto Dando Asas, ele percorreu 24 estados do Brasil e outros 6 países, levando literatura em locais que não existia o acesso ou era escasso, né? Principalmente em comunidades indígenas, casas de abrigo, fundações casa, favelas, quilombos, com crianças em tratamento contra o câncer e por aí vai. Entendo. Deixa eu só fazer uma colocação para você. Tem como você tirar o fone de ouvido? Para ver se você consegue falar como... Peraí. Vou tirar do suporte. Agora você vai ter que... aí perde o som. Peraí. Você está nos ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Peraí. Aí, tá me ouvindo? Agora sim estamos ouvindo. Vamos ver se esse pipoco diminui. Tá, então vamos lá. Eu vou retomar bem rapidamente, só para não ficar nenhuma brecha. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Reformulando, o projeto Dando Asas à Imaginação, Paulo, ele surgiu dentro de um contexto que foi um grupo de pessoas que eu fazia parte, que acreditava que através da literatura que a gente consegue mudar alguma coisa. Então a gente desenvolvia projeto com crianças na região aqui de Cerqueira César, de Avaré, aonde a gente mora. Só que em um determinado momento das nossas vidas, aí a gente viu que estava tirando dinheiro de dentro da casa, né, da nossa família, para poder manter o projeto. Então estava ficando inviável continuar daquele jeito. Nos reunimos e achamos uma solução de manter esse projeto, que foi através da criação de um selo editorial, onde ajudamos escritores independentes a publicarem suas obras, e dessa forma surgiu a Filos Editora, né? Hoje, Paulo, o projeto, ele percorreu 24 estados aqui do Brasil e outros 6 países. Então, a gente já conseguiu levar essas oficinas, né, do Dando Asas à Imaginação, para comunidades indígenas, favelas, casas de abrigo, quilombos, com crianças em tratamento contra o câncer, ONGs, Rede Municipal de Educação, a Paz e por aí vai. Então, o projeto, ele literalmente se sustenta a partir de tudo que é feito na Filos Editora e também pela contribuição de simpatizantes desse projeto. Então agora ficou mais claro para nós aqui que é o seguinte, a editora nasceu do projeto social. Isso. De levar Então, quando eu olhei esse material aqui, né? Eu falei, interessante, é um trabalho muito legal, né? Os projetos, né? A premiação, as palestras, as apresentações. E aí você me pegou de calça curta. Porque foi o caminho inverso. Então, vocês levando os livros para as comunidades, né? Mas antes, hoje você só trabalha na editora e também nesse projeto, certo? Isso. Atualmente, a minha função na editora é o desenvolvimento de projetos sociais. Eu não estou responsável pela parte de edição e operação aqui dentro. É outra pessoa que me substitui. Mas quando você estava fazendo os projetos sociais, você fazia o que antes? Essa é a grande pergunta. O que o Ismael fazia? O que o Ismael fazia antes do projeto social e depois decidiu, provavelmente, você está falando que você agora está trabalhando direto na editora Filos, né?
Então, você desembarcou desse emprego. Você fazia o que antes? Qual era a sua formação? Nossa, enquanto desenvolvi o projeto social, os sociais, né, eu trabalhei em vários lugares, mas o último foi de tratorista em uma usina de cana, aqui da região. Foi tratorista na usina de cana. Isso. E muito interessante, né? E aí, e o que te motivou a trabalhar com essas comunidades? De você falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E como que você caiu nesse mundo da literatura? De tratorista, né, para cultivar a mente da criançada, a mente das pessoas aí. Ótimo. Durante esse período que eu estava trabalhando na usina, né, eu tinha muita necessidade de expor, através da literatura, o que eu sentia, meus pensamentos sobre a humanidade, sobre religião, sobre sentimentos, etc., devido à minha formação acadêmica, que é filosofia. Então, meu primeiro livro surgiu dentro dessa situação, sendo tratorista e nas horas vagas, principalmente no período de noturno, né, que a maior parte das vezes eu ficava mais em vigia do que operando o trator, eu pegava esse tempo para escrever. Então, o impulso, assim, prático foi meu primeiro livro. Eu falei, cara, funciona. É até uma forma terapêutica, né, de você colocar para fora, através da literatura, o que você sente. Funcionou comigo. E, fora isso também, o nascimento do meu filho, que eu gostaria que o meu filho, ele crescesse em um local onde a educação, ela se sobreponha a outras coisas que atualmente se dão muito mais valor, né, na sociedade contemporânea e tudo mais. Então, foi mais ou menos por aí. E, claro, as outras vivências que eu tive, porque eu nasci numa comunidade, né, na Vila Arruda, lá em Itapetininga, no interior de São Paulo. Nasci numa vila, certo? Um bairro, uma periferia. E lá eu via muitos dos meus amigos com muito talento, desde a parte de rap, de instrumento musical, de tudo. Só que eles não tinham uma oportunidade de mostrar o que sabiam fazer de melhor diante da cultura, né? Então, muitos entraram no mundo do crime, etc., por falta de oportunidade, pelo menos no sentido artístico, tá? Então, eu cresci com essa ideia. E uma outra coisa que fomentou também, Paulo, que eu não posso esquecer, que é de extrema importância na minha vida, sempre foi o incentivo da minha família, e também eu tive a sorte, Paulo, de crescer ao lado de um cara chamado Edson de Abreu Souza. Se você colocar no Google, você vai ver. Ele é conhecido como poeta do Monte Santo. Foi o homem mais velho do mundo a publicar um livro. Ele entrou no Guinness Book. Então eu cresci, eu era vizinho dele. Eu cresci escutando as poesias dele, os contos dele. E ele era um cortador de cana, Paulo. Ele era muito simples, era um senhor cortador de cana, ele escrevia da maneira como ele falava, só que era rica demais as poesias dele. Ele falava errado, né? No português formal, acadêmico, ele falava completamente errado, só que a profundidade da poesia dele fez ele chegar muito longe. Então eu percebi que a literatura está muito mais voltada com expressar o que você sente, retornando o que eu falei, do que propriamente a escrita erudita. Então foi mais ou menos assim o trajeto. Legal, bacana. Tá aí. Tá. Ismael, boa noite. Tudo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo bem? E você, meu querido, uma honra falar com você, de verdade, é uma honra participar, ter uma contribuição aí, como você mesmo falou, que os meus livros fizeram aí, entraram no parte do que a própria editora Filos tinha como em mente, mas você falou que você é de uma família, que você foi tratorista, trabalhou à noite, queria cultivar a mente das pessoas. Isso é muito interessante, a questão do legado que a gente pode deixar. Ismael, em cima do legado, você que falou que você é pai, o que você pode falar para os pais na questão de incentivar os filhos? Como os pais podem incentivar os filhos no universo da leitura, da literatura? Você pode responder essa pergunta, por gentileza? Ótima pergunta, e eu que agradeço pelo convite, é uma honra dividir aí essa entrevista com você, Anderson. Olha,
A minha visão, depois que o filho nasceu, mudou muito. Inclusive, os próprios conteúdos textuais que eu escrevo hoje é só livro infantil. Antes eu escrevia só livros filosóficos, né, de cunho filosófico. Hoje é só livro infantil. Cara, eu acredito que a melhor maneira de você, que inclusive é um dos pilares do projeto, tá? A melhor maneira de você trazer uma criança para o universo do livro, ou seja, criar nessa criança, nesse indivíduo, o hábito de ler, de escrever, etc., é fazer ele interagir brincando com esse objeto livro, certo? No sentido lúdico mesmo. Então, a gente percebeu que uma forma muito eficaz disso é transformar em autores das suas próprias obras. Então, nos projetos que a gente faz a criança escrever o próprio livro. A gente cria junto um personagem, cria junto um vilão, um enredo, e a partir do que eles usando a criatividade, a gente transforma isso num livro de verdade. E funciona muito. Cara, eu lembro do meu sobrinho, nessa época eu trabalhava de pizzaiolo, na empresa Venâncio Aires, olha fazendo aí a propaganda da pizzaria, lá em Tapetininga, no interior de São Paulo. E de noite na pizzaria e de dia de servente pedreiro, para poder auxiliar na construção da minha própria casa, porque era recém-casado. Então eu chegava, cara, do trabalho de servente quebrado, corpo cansado demais. Eu queria descansar um pouco para poder ir para o segundo round, que era a pizzaria, né? Só que nesse meio tempo eu ficava com meu sobrinho pequeno, o Léo. E ele queria minha atenção, né? Aí o que eu fiz, cara? Eu comecei a criar história com ele, porque eu ficava deitado, descansando, e ficava imaginando, criando coisa, eu via que funcionava. Ele desenhava os personagens que a gente criava, a historinha, e no outro dia ele voltava querendo continuar a saga daquele super-herói. Eu falei, cara, isso funciona para uma criança mesmo, cara. E é impressionante, é só você acender o pavio, que eles detonam. Eles fazem 5 livros aí em 1 hora de oficina. Então é mais ou menos por aí. E diz uma coisa aqui, vamos voltar aqui. Você então percebeu que é possível você entrar no imaginário da criança, né? Então, primeiro lá, né, o projeto social, você começou a levar os livros para a galera, e aí você percebeu que a criançada, eles têm um potencial natural para entrar neste mundo e conversar e fazer um livro. Lá, já dentro do projeto social, vocês já imprimem esses livros? Como é que vocês fazem? Provavelmente você deve escolher aqueles que têm uma história, uma coisa mais interessante, que você entende que é uma obra que pode ser publicada e tudo mais. Você traz essa criança para publicar esse livro, você conversa com os pais e fala assim, olha, essa historinha que ele está contando aqui é uma historinha que vale a pena. Porque a gente sabe que a criança ela pode contar uma história, mas fala assim, é legal, é bacana, o desenvolvimento dela e tudo mais, mas no mundo literário não é uma obra que talvez vire. Aí você identifica aquelas obras que virem. A editora Philos, ela publica isso? Como é que se dá essa história aí? Ótima pergunta. É uma das maneiras que a gente contribui na publicação de um jovem, de uma criança. Mas o projeto Dando Asas é um pouquinho diferente, Paulo. Como funciona? Todas as crianças que participam, elas fazem parte da história, do livro, certo? Então, só para você entender a dinâmica da coisa, chegamos numa comunidade quilombola, juntamos toda a criançada lá, formamos uma roda. Aí a gente começa a imaginar, vamos criar primeiro um personagem, que eu imagino, um super-herói vestindo o quê? Que tipo de roupa? Ele vai ser parte animal e parte ser humano? Sabe? Você vai entrando na parte lúdica. Então, cada criança, ela tem um pedacinho dela no livro que ela contribuiu. Seja a cor do olho de um personagem, de uma rainha lá, certo? E depois a gente pega tudo isso e compila dentro de uma obra literária. Nesse projeto, a gente não visa em absolutamente nada mercado, tá? Mesmo sabendo que vende livro infantil, muito. Mas a gente não visa isso, a gente visa unicamente o desabrochar da criança enquanto escritor e leitor, certo? Agora, especificamente dessa maneira que você falou, sim, uma vez por mês, pegamos uma obra, principalmente de crianças carentes,
Então, você conhece, um exemplo só, você conhece um menino que mora próximo da tua casa, é uma família humilde, só que o menino tem muita vontade de publicar um livro. Então, você manda para nós a situação, a gente entra em contato com a família e verifica isso mesmo. Se for coerente, né, se a criança realmente não tem condição, se a família não tem condição, a gente publica gratuitamente para ele, ou pelo menos a maior parte dos processos. Então, ocorre esse tipo de coisa também. Deu para entender? Me fiz entender? Não, fez entender sim, com certeza, né? Essa história de você colocar a criança como autor é muito importante, né? Porque ela ganha isso daí. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está colocando que a editora ela surgiu desse movimento, tal coisa, e que você trabalhava com um projeto social muito forte, né? Dentro das comunidades e tudo mais. Mas esse projeto, as escolas, elas abrem as portas para esse tipo de projeto? Você já teve alguma experiência de fazer isso dentro de uma escola? Alguma escola abriu espaço para você fazer isso? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Na instituição educacional, especificamente, a gente começou a fazer depois que o projeto já estava mais formalizado, né? Porque você precisa apresentar certas formalidades que dentro de uma instituição é necessário. Então, antes do projeto, eu fazia mais em comunidades mesmo, né? Então, tem uma ONG X em tal lugar, a gente ia lá, fazia de boa vontade. Tem uma comunidade, uma casa de abrigo, que tem bastante crianças, enfim, de uma faixa etária que é possível fazer, a gente fazia lá. Mas, especificamente, em escolas, a gente começou mais assiduamente depois que o projeto já estava mais com corpo, né? Mais formado. Entendi. Oi? Deixa eu fazer uma perguntinha para eles. Você quer fazer uma pergunta, Anderson? Manda a pergunta aí, velho. Ismael, você falou, você foi muito, na verdade, você foi muito eloquente falando de como surgiu a Editora Filos, dos projetos sociais, que vocês vão em comunidades. Agora, recentemente, você postou um vídeo falando da questão da Argentina. Você pode trazer isso para a gente? Qual é a importância de estar nessas comunidades, até mesmo fora do Brasil, por gentileza? Sim, claro. A Argentina é o próximo local, né, onde a gente vai desenvolver um projeto lá com a comunidade Guarani Mibiá, uma comunidade indígena, na divisa, né, na tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. E a ideia, porque o nosso foco, pelo menos a maioria dele, é em comunidades isoladas, porque é muito difícil acesso para essas pessoas terem de conteúdo literário, né? Então, é a forma que a gente encontrou, através da literatura, de fixar a cultura indígena ou quilombola, promover essa cultura, né? Registrar formalmente, porque ela fica no acervo nacional, certo? Quando a gente produz um livro, fica na biblioteca, na Câmara Brasileira do Livro, consequentemente faz parte do nacional. Então, foi dentro dessa proposta aí que a gente começou a buscar essas comunidades. Mas sim, vamos para a Argentina, e mês passado a gente estava lá na África. Fizemos um projeto em 2 países lá também, foi Angola e Namíbia, foi muito bacana. Inclusive, fundamos, né, um braço da editora lá, uma filial, onde atualmente trabalham 4 amigos angolanos que moram lá, né, em Benguela, e trabalham como agentes literários na Filos Editora, atendendo brasileiros e também angolanos. Então, é essa a proposta que a gente leva para outros países. Não é a língua, né, que vai nos separar enquanto seres humanos, pelo contrário, muito um com o outro. Ismael, eu estou muito feliz com o que você falou, de verdade, e estou feliz por 2 grandes motivos. Primeiro, porque eu tenho 2 livros publicados pela Editora Filos, que isso vai ficar para sempre gravado na minha mente e no coração. E você que trouxe a questão também, que você foi para Angola e tem uma filial lá da Editora Filos com 4 grandes amigos. Você poderia falar para a gente qual é a importância de uma editora
não ter só o limite territorial Brasil nacional, mas ela também transportar esse limite para a questão do conhecimento? Você pode trazer isso para a gente, por gentileza? Claro. Eu já pensaria com o próprio intercâmbio cultural, né? Eu aprendi muito com eles e acredito que eles estão aprendendo com eles sobre a cultura deles e eles estão, consequentemente, aprendendo com nós também. Só para você ter uma ideia, Anderson, lá, um professor, pelo menos as informações que me passaram pelas pessoas de lá, um professor da rede particular de educação ganha em torno de, se fosse convertido em reais, ganha em torno de uns R$70 por mês, mais ou menos. Então, por mês, o professor lecionando de segunda a sexta na rede particular de educação. E como que eu descobri isso? Só uma observação. Eu fui comprar um lanche, né? Eles não têm muito hábito de comer, até por causa do valor, e eu fui comprar um lanche. Lá. Ele falou, olha, gente que trabalha o mês inteiro e não consegue ainda pagar o que você comprou para você, né? Eu comprei um lanche para ele. Então, aquilo me impactou muito, cara. Era para ser só um projeto social. Mas aí a gente mudou o negócio, falou, vamos fazer uma filial, dar um treinamento para o pessoal aí e, de alguma maneira, poder contribuir com a causa deles, com a economia, né? Por menor que seja, né? Que atinja 4 pessoas. Se essas 4 pessoas mudarem de vida, já vai ramificar para a família dessas 4 pessoas. E é o que está acontecendo atualmente. Tem uma pessoa que trabalha com nós que chama Alane, né? É o nome carinhoso dele. Agora, o nome civil dele é o Gabriel Cipriano. Então, o que ele está ganhando na Filos Editora é como se fosse, sei lá, 12 vezes o salário que ele ganhava lá. Então, ele está conseguindo ajudar os irmãos, os familiares e assim por diante. Pretendo trazer ele para o Brasil. Ele é um grande amigo também. Então, é nesse sentido que eu comecei a ideia de fazer uma editora fora do país, né? Mas nada limita, né, cara? Tem muita gente que quer expor a obra fora, né, internacionalmente, e lá eles querem expor a obra aqui no Brasil. Então é uma troca mesmo de cultura, uma troca positiva, né? Fica. Ismael, você tocou num ponto muito interessante, quando você falou da questão do lanche que você foi comer numa determinada região. Sim. E você falou, você dá o nome da pessoa, mas você falou que tem um profissional lá ganhando de 10 a 12 vezes a mais do que ganharia lá. Agora uma pergunta pessoal, para o Ismael, que foi tratorista, como que você se sente em relação para poder proporcionar esse tipo de bem-estar para as pessoas que estão lá? Cara, uma oportunidade que a vida me deu de eu ser um ser humano melhor, né, cara? Na verdade, não é eu que estou beneficiando eles. Eu acho que em última instância, ou na primeira instância, é eu que estou sendo beneficiado, cara. Existe um prazer muito grande quando você ajuda alguém, principalmente uma ajuda que não é pontual, né? Pontual é o quê? Eu dou um valor para ele fazer uma compra que ele está precisando e vida que segue, né? Cada um vai para o seu canto. Agora, da maneira que a gente está estruturando, é uma ajuda contínua, né? Eu não digo uma ajuda envolve vitimismo, eles estão trabalhando, né? Eles estão recebendo pelo suor do próprio esforço, né? Pelo trabalho deles, e trabalham muito bem, são muito dignos e profissionais no que estão fazendo. Então, eu que sou o principal beneficiado. Sobre tratorista, eu aprendi muito quando eu trabalhava no trator, e eu acho que o que eu me tornei hoje é longe de soberba, cara, mas é devido a tudo que eu passei, né? Então, ao período que eu estava no trator, eu ficava muito tempo na zona rural, sozinho, isolado naqueles campos de canavial. Então, eu refleti muito acerca da vida, de quem eu era, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Como que eu vou gastar esse pouco tempo que eu tenho de vida do berço ao túmulo? Então, tudo isso contribuiu para que esteja acontecendo o que está acontecendo hoje. E, óbvio, eu não fiz nada sozinho, cara. Nada. Se eu começasse a falar todas as pessoas que contribuíram, incluindo os próprios que acreditam no nosso trabalho, eu passaria o dia de falar se está acontecendo isso hoje é porque muita gente acreditou no nosso trabalho. Legal, muito, muito bom isso daí, né? Eu quero voltar à questão das crianças, que isso daí me impactou bastante, né?
Provavelmente você deve ter visto e ouvido muitas histórias de crianças que tiveram o comportamento mudado, a visão de vida mudada e tudo mais. Você tem alguma história que te impactou a respeito dessa questão? Que você fala assim, olha, realmente esse trabalho está sendo fantástico por causa deste exemplo, né? Porque através de uma história, como a gente fala, né? A vida é contar histórias em livros, então contar a história de uma pessoa, de uma criança, é fundamental para que as pessoas também possam entender isso daí, né, Anderson? Você tem alguma história que te marcou? Cada livro, cada lei é peculiar, porque retrata a realidade daquele conjunto de pessoas que estão fazendo parte do projeto. Vou exemplificar. Quando eu fui fazer o projeto dentro da favela da Rocinha, a maior favela da América Latina, cara, foi uma das experiências mais avassaladoras que eu tive. Mais impactantes e profundas. Eu fui extremamente bem recebido por todos lá. Quando a gente estava fazendo a dinâmica desse projeto, você percebia que inconscientemente a criança ela projetava a própria realidade dela e também o que ela vive dentro dos personagens, dentro do herói, do vilão. Então você começa a perceber pela fala daquela criança que o pai é ausente, ou que o pai está preso, que a mãe é uma viciada, sabe, umas coisas assim? Ou que o pai está se esforçando muito para dar o de bom e do melhor para ela, só que não está dando conta, sabe? Ou ela passou por um trauma muito difícil. Então, cada história tem sua peculiaridade, sabe? Mas se eu pudesse resumir, cara, todos os projetos são especiais para mim. Mas teve um que eu realmente chorei caramba no dia do lançamento. Foi o livro que a gente fez na APAI, aqui, inclusive de Cerqueira César. Foi o primeiro livro, pelo menos dentro desse viés literário, publicado por alunos e usuários da APAI. Né? Então, a hora que a criançada falava, eu que sou escritor desse livro, sabe? E são crianças especiais, né? E elas davam aquela risada, assim, tão inocente que não tem como, cara. Você pode ser o mais casca-grossa possível, que lá você desmonta. Então, eu acredito que foi um dos projetos mais relevantes que eu fiz, foi na PAI. Fiquei muito feliz por ter feito, pela oportunidade que me deram de fazer, porque na maior parte das vezes, muitas pessoas não acreditam que os alunos e usuários da PAI têm condições intelectuais de fazer uma história. Cara, e eu vi que é exatamente o oposto. Eles têm muitas condições de fazer e de criar, eles são muito criativos. Basta oportunidade, cara. E a pessoa, enquanto ser humano, acreditar no potencial daquele outro ser humano. Porque às vezes as coisas estão como estão devido à falta de oportunidade. A falta de oportunidade. Então é mais ou menos por aí. Ismael, você tocou numa questão muito importante sobre as crianças, sobre estar na PAI, como você mesmo falou, que você chorou porque te impactou. Então, eu tenho que fazer a pergunta, mas essa pergunta aqui não é minha não, viu? É da Cris Lang, tá bom? Mas é uma pergunta muito simples. Obrigado. O que acontece? Eu estou sabendo agora, recentemente, que a Filos Editora é a primeira editora móvel do Brasil. Confere essa informação? Sim, primeira editora móvel do Brasil. Então, em cima disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a importância na questão de ter uma editora móvel justamente para alcançar mais criança, mais adolescente? Qual é o impacto que a editora móvel da Filos Editora pode ter para alcançar mais pessoas, até mesmo de APAI, alguma ONG, alguma coisa nesse sentido? Você pode responder isso para a gente? Pergunta da Cris Lang, viu? Obrigado, Cris. Pergunta, por interagir com nós, é um prazer responder. Cara, na verdade, esse projeto de editora móvel sempre existiu, só que a gente não tinha condições para isso. Porque sempre que a gente conseguia um certo valor para dar entrada nesse projeto, editora móvel, surgiam outras prioridades, né? Então foi ficando de lado esse projeto aí. Aí chegou um determinado momento que a gente estava em condição, daí eu falei assim, cara, você quer saber? Vamos entregar o nosso ponto comercial, né? E vamos fazer o que a gente sempre quis, que é levar a literatura de uma maneira itinerante. E hoje a gente tem a Aurora, que é um motorhome, uma contribuição. Eu acredito que a primeira editora do Brasil, porque dentro das nossas pesquisas, antes de soltar essa informação, né, nas redes sociais, a gente não encontrou. Você encontra
biblioteca itinerante, projeto. Mas editora de livro itinerante você não encontra. Então eu fiquei muito feliz e a gente tá aí. Dia 14 agora saímos com a Aurora, sentido Argentina, né? Fazer o projeto com os índios lá. Muito legal. Deixa eu colocar uma questão aqui para você, que é a seguinte. Esse projeto com as ONGs e tudo mais, ele já tem quanto tempo? Formalmente ou informalmente? Não, informalmente. Ele tem mais de 7 anos. Deve ter uns 8. Tem mais de... uns 8 anos. Você tem algum caso de uma criança, um jovem, que você pegou ele lá e editou o livro, fez um livro, ou ele participou de algum livro, e hoje ele é um escritor? Cara, tanta gente. É muita criança que eu não tenho acesso a todo mundo que diretamente participou do projeto, né? Mas hoje no quadro de autores que você tem na Editora Filos, você tem alguma prata da casa que saiu do meio desses projetos? Tem. Agora fez sentido. Tem. Deixa eu confirmar o nome só, dar o nome aqui. É um amigo de uma comunidade quilombola chamado... Não é Poça. É lá de Goiás. A gente fez parceria com uma ONG de Brasília, chamada Pazes. E dentro dessa ONG, essa ONG atende uma comunidade quilombola chamada Calunga, que essa comunidade Calunga agrega várias outras comunidades, que é Diadema, são 3 comunidades, e dentro de uma das comunidades tem uma pessoa que se destacou, que inclusive está saindo agora o livro da junção de todas essas comunidades quilombolas, chamado Histórias e Histórias do Brasil, dos quilombos do Brasil, alguma coisa assim. Mas eu não vou lembrar o nome dele agora, peço desculpa, Paulo. É tanta gente, cara, que a gente fala ou faz no projeto, que eu de cabeça não vou lembrar, não. Posso te informar depois. Não, mas eu imagino que é muita gente. E falando em muita gente, você tem uma estimativa de quantas pessoas passaram por esse projeto social? Não tenho. Nunca pensou em fazer contabilidade? Não, passou 5 crianças, passou 5 mil, 10 mil, você não tem essa ideia. Pelo menos uma ideia, um chute, né? Eu costumo falar o seguinte, né? É um cálculo hipotético, universal, tecnicamente especificado, né? Se você juntar as letras, dá o quê? Dá chute. Diretamente, ou seja, as crianças que participaram lá, não consequências da própria oficina, mas que participaram diretamente, eu acredito que, dentre todas as oficinas, eu acho que passa de 1.000 crianças. 1.000 crianças? Eu acredito. É um impacto muito grande, né? E você vê, né? É um trabalho árduo, né? Porque é um trabalho de você se deslocar, de você fazer acontecer, é um trabalho de doação, né? E isso acabou impactando a vida de mais de 1.000 crianças, né? Que com certeza, mesmo aquelas crianças que não seguiram o ramo literário, com certeza a experiência que elas adquiriram ali, elas viram que elas têm potencial e passaram a acreditar mais nela do que na própria realidade que elas estão, né? E isso daí é o que faz muita diferença, não é isso, Ismael? Você falou perfeitamente. Um dos grandes pontos desse projeto é depois você dar autoestima da criança, mostrando os pais ou responsáveis, olha mãe, olha pai, olha tio, irmão, meu nome está aqui, eu que escrevi esse livro, ou minha fotinha está aqui no computador. Então a autoestima da criança vai para cima. É aquela sementinha que você planta e de uma maneira ou de outra vai impactar. Se voltar, vai impactar. Claro que não necessariamente enquanto escritora ou escritora, mas ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Tendo o ato de ler, como eu disse, interessando por livros, e isso desencadeia vários outros somas positivos, né? Inclusive na própria sociedade como um todo. Entendi.
Entendi. Ismael, aqui o som está voltando a piorar e também já está dando o nosso tempo aqui, né? Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí, né? Dessa live. E se possível, talvez, como deu muita interferência aqui, nós perdemos tempo, de remarcar uma outra oportunidade para que a gente pudesse avançar mais sobre esses assuntos, porque eu acho que é um tema e é um trabalho extremamente importante, né? E precisa realmente ser divulgado isso daí. Mas agradeço muito a sua participação aqui. Ismael, suas considerações. Bom, meu querido, bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o Anderson Pavão por ter indicado, né, por acreditar no nosso projeto, por ter dado a oportunidade de publicar as obras dele. Espero você na Bienal, hein, Anderson? Quero agradecer você também, enquanto anfitrião aí do podcast, por abrir essa brecha de apresentar os nossos projetos, não especificamente por ser nossos projetos, mas por se tratar de literatura, né, de criança, de educação. E se eu pudesse falar uma consideração humildemente, né, para as pessoas que estão ouvindo, é acreditar que através da educação que a gente pode transformar a vida de um ser humano ainda, principalmente enquanto crianças, porque é um território muito fértil. Eles podem absorver qualquer tipo de informação, boas e ruins. Então, se você é uma mãe que está escutando, um pai, acredite no poder da leitura enquanto objeto de transformação. É possível transformar a vida de uma criança, de um ser humano, pela literatura, tá? E é isso, eu fico aqui à vontade, me senti muito bem, peço desculpas pela interferência que deu, eu realmente fiz o que eu pude, no pouco tempo que eu tive do escritório para cá, foi bem corrido para mim, e claro, eu vou participar com o maior prazer do mundo. Obrigado, mais uma vez. Ok, beleza então, beleza. Anderson Pavão, suas considerações finais, e eu sei que você vai aproveitar para fazer o jabá, né? Sim. Primeiramente, agradecer a ZY3 através do Paulo Capelletti, a sua rádio ao redor do mundo. Pessoal, se inscreva. Agora é mensagem, né? É uma TV Web, né? TV Web do Paulo Capelletti, ZY3. E também agradecer ao querido e ilustre Ismael, primeiramente por esse projeto maravilhoso que ele desempenha, não só no Brasil, mas como no mundo, para vocês verem como se você quiser impactar a vida das pessoas, mesmo que seja 4 amigos, na África você consegue. E agradecer também para estar publicado na Filos Editora, meu segundo livro, que é Deus é Amor, que foi através da Editora Filos que acreditou nesse projeto, que ele está aqui juntamente com Paulo Capelletti, da TV Web ZY3. É isso daí, Anderson, deixou aí já o jabá, né? Tem que ser assim mesmo, tem que aproveitar. E você que queira conhecer a Editora Filos, o Instagram deles é Editora Filos, direto, você pode entrar lá, você vai ter acesso aos links, você vai ter acesso a toda a informação possível, né? E você vê como que o país, ele tem essas pérolas, existem esses diamantes espalhados pelo país. Infelizmente, não é todo meio de comunicação que dá esse tipo de abertura para que eles possam expor o trabalho que está sendo feito. E você vê que são trabalhos fantásticos, fundamentais, que estão lançando aí possibilidades no meio da própria sociedade, né? É lógico que todos nós gostaríamos de fazer muito mais e atingir maiores, né, alcançar maiores patamares, ter aí porque o nosso país é um país continental, né, Anderson? É um país continental, é difícil você atingir a todas as pessoas, mas aqueles grupos que você pode fazer, aquelas pessoas que você pode fazer, faça bem feito. E você viu como que o trabalho aqui, né, o trabalho dando asas à imaginação, um trabalho fantástico lá do Ismael, que deu origem à Editora Filos, vai transformando a vida das crianças e a vida das pessoas. Por onde eles vão passando, eles vão transformando a vida das pessoas. E você também pode fazer parte disso. Entra lá no site da Editora Filos, entre lá também no Instagram da Editora Filos. Está aqui o Anderson com os seus livros, também adquire os livros, porque
todo conhecimento é de fundamental importância para você. E você está aqui na ZY3, né, não se esqueça aí de deixar o seu joinha, deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar, ok? Lembrando que daqui a pouco, às 20h30, nós temos um programa aqui, tá? A Hora da Verdade com o Roberto Matias. Quero agradecer a presença de todos, tá? Um forte abraço e ZY3 não é mais a sua rádio digital ao redor do mundo, é a sua web TV ao redor do mundo. Fui, galera, um abraço!